Olá, você que está assistindo esse vídeo, você está fazendo parte de um movimento de oração chamado 10 dias de clamor. 10 dias de clamor, porque na verdade dias de oração tem que ser todos os dias, mas nós estamos clamando aqui durante esses 10 dias que se inicia hoje, dia 19 de fevereiro e vai até o dia 28, e eu já quero fazer o convite para você participar em todos os outros vídeos também, fazer parte desse movimento de oração, desse clamor. Clamor pelo quê? Nós estamos clamando pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos analisar um pouco a pessoa do Espírito Santo. E eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia aí, ou pegar o seu celular e buscar o livro de Atos para a gente começar a entender alguma coisinha do Espírito Santo. E o intuito é que você tenha muito claro quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Eu queria que você fosse comigo no livro de Atos, capítulo 1 e o verso 4, e acompanhasse comigo o que diz ali nessa passagem. Estando com eles, Jesus, estando com os discípulos, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse Jesus: de mim ouvistes. Existe uma promessa feita por Jesus para os discípulos de alguma coisa. Que promessa é essa? Se você voltar sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 14, você sabe que o capítulo 14 é o famoso "não se turbe o vosso coração". Então ali a gente vai começar a entender um pouquinho qual promessa é essa. João capítulo 14, no verso 16, Jesus diz assim: eu vou rogar ao Pai e ele vai dar um outro Consolador, e esse Consolador vai estar com vocês para sempre. E aí eu pergunto para você, quem é esse Consolador? Lendo mais a fundo, você vê que a promessa que Jesus fez era que esse Consolador seria o Espírito Santo que seria enviado. Então eu pergunto para você, o Espírito Santo seria um ser, uma pessoa? Muito tem se debatido dentro do contexto espiritual sobre a existência ou não do Espírito Santo. Tem se levantado debates em que questionam a existência do Espírito Santo. E eu quero fazer essa pergunta para você, refletir com você qual é a sua visão do Espírito Santo, qual a sua conclusão do Espírito Santo. Além do Consolador que Jesus se referiu aqui em São João 14, se você voltar um pouco no verso 8 do mesmo capítulo, tem uma coisa bastante interessante aqui que serve para começar a esclarecer a gente aqui. Aliás, São João capítulo 16, adianta um pouquinho aí, capítulo 16, e o verso 8. Jesus estava ali, se você for ver o subtítulo aí do início do capítulo 16, é a missão do Consolador. Essa promessa de Jesus que ia enviar o Consolador, e aqui ele começa a esclarecer o que esse Consolador faria, qual era a função dele, e no verso 8, Jesus diz assim: quando ele, o Consolador, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, o Espírito Santo nos convence da justiça, o Espírito Santo é que nos convence do juízo. E aí eu te pergunto, sem o Espírito Santo para me convencer do pecado, como é que eu seria convencido de pecado? Você começa a entender que a ação do Espírito Santo não tem como desassociar ela da Trindade, não tem como questionar a existência ou não do Espírito Santo, não tem como afirmar que o Espírito Santo não é uma pessoa, com uma função muito distinta, com uma função muito clara, que é nos convencer do pecado. Tem mais uma passagem aqui que eu queria compartilhar com vocês, sobre a confirmação da pessoa do Espírito Santo, e é uma história que você conhece. Eu quero que você vá no livro de Atos agora, no capítulo 5, é uma história muito conhecida, e a gente vai analisar o verso 3, e é muito claro aqui a citação de Pedro aqui em relação
ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Esse episódio foi quando Ananias e Safira, movidos emocionalmente pela pregação do Evangelho, decidiram vender um terreno e que doariam os recursos dessa venda para a pregação do Evangelho. Porém, venderam por um valor superior ao que imaginavam e seguraram uma parte desses recursos. E quando Ananias chega para entregar esses recursos para Pedro, Pedro é muito claro em dizer: Ananias, Ananias, porque Satanás tomou conta do seu coração e por que você mentiu para o Espírito Santo. Tem 2 pontos aqui para a gente considerar. Primeiro ponto, a ideia de que o Espírito Santo não é Deus é uma iniciativa do inimigo. Tanto é que a gente consegue confirmar isso aqui nesse texto, porque a fala de Pedro diz: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? E em seguida ele diz: você mentiu para o Espírito Santo. Não se mente para algo, mas se mente para alguém. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é parte da divindade que tem como propósito principal me convencer do pecado. É o Espírito Santo que torna eficaz na minha vida e na sua vida todo o sacrifício de Jesus. É o Espírito Santo que me convence de que eu preciso mudar de vida. E o nosso clamor nesses 10 dias é para que eu e você, a gente reconheça e honre esse que é um dos 3 que fazem parte da Trindade. O clamor nesses 10 dias é para que eu e você desfrutemos a amizade sincera com o Espírito Santo. É para que eu e você estejamos com os ouvidos atentos e permitamos que o Espírito Santo nos convença do pecado e nos faça mudar de vida. Eu quero te convidar nesse momento para que você, da forma que você estiver, que você desligue o seu pensamento de toda e qualquer outra situação e se posicione digno de orar e que você ore comigo. Eu quero que você entenda que esses textos que nós lemos, eu quero que você entenda que a mudança na vida das pessoas, todas essas situações, elas demonstram quem é o Espírito Santo e que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu quero que você entenda a importância do Espírito Santo na vida do cristão. E eu quero que você se convença de que é necessário buscar a companhia do Espírito Santo. Você entendeu? Você pensa assim como eu? Você quer permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida? Então feche o seu olho nesse momento e vamos fazer uma oração. Ó Deus de amor, Pai de misericórdia, nós estamos aqui nesse momento, após essa reflexão, sem dúvida nenhuma, de que o Espírito Santo é uma pessoa, de qual é a missão do Espírito Santo e dispostos a permitir que o Espírito Santo nos convença daquilo que ainda não entendemos. O nosso pedido especial é para que o nosso desejo sincero seja de desfrutar de uma amizade íntima e verdadeira com o Espírito Santo e que Ele conduza a nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.